A história da Coca-Cola começa em um pequeno laboratório em Atlanta, Geórgia, em 1886. John Stitch Pemberton, um farmacêutico e veterano da Guerra Civil Americana, buscava um remédio para aliviar suas dores crônicas. Em meio a essa busca, ele criou uma mistura de xarope que combinava extratos de folhas de coca e nozes de cola, resultando em uma bebida carbonatada que prometia refrescar e curar. Pemberton inicialmente comercializou sua nova bebida como um remédio para dores de cabeça e outros males, vendendo-a em sua farmácia local. O nome Coca-Cola foi concebido a partir dos principais ingredientes da fórmula, mas também refletia uma tendência da época, onde ingredientes exóticos eram frequentemente associados a curas milagrosas. O xarope foi misturado com água carbonatada e servido em um copo, tornando-se imediatamente popular entre os clientes que o experimentavam. O que muitos não sabem é que a receita original continha uma quantidade significativa de cocaína, extraída das folhas de coca, que era comum no final do século XIX. Naquela época, a cocaína não era vista como uma substância perigosa, mas sim como um estimulante medicinal. A combinação de cocaína e cafeína proveniente das nozes de cola dava à bebida um efeito revigorante, tornando-a uma escolha popular para aqueles que buscavam energia e alívio para suas dores. Conforme a demanda pela bebida crescia, Pemberton percebeu que precisava de um sócio para expandir a produção. Ele se uniu a Frank M. Robinson, um contador que também era seu amigo. Robinson não apenas ajudou a criar uma estratégia de marketing, mas também elaborou o icônico logotipo da Coca-Cola, que permanece praticamente inalterado até hoje. A marca rapidamente se tornou um símbolo de refrescância e felicidade, apesar de seus ingredientes controversos. Nas primeiras décadas, a Coca-Cola não era apenas uma bebida, era um fenômeno social. À medida que sua popularidade aumentava, surgiram concorrentes e outras marcas de refrigerantes, mas nenhuma conseguiu capturar a essência da Coca-Cola como a bebida que fazia parte do estilo de vida americano. No entanto, esses primeiros sucessos não vieram sem desafios. Pemberton enfrentou problemas financeiros, e em 1888, vendeu sua participação na Coca-Cola para investidores que acreditavam no potencial da bebida. Após a morte de Pemberton, em 1888, a Coca-Cola foi adquirida por Asa Candler, um empresário astuto que viu a oportunidade de transformar a bebida em um produto de consumo em massa. Candler implementou estratégias de marketing inovadoras, como distribuição em fontes de soda e a criação de campanhas publicitárias que ressaltavam os benefícios da Coca-Cola. Ele também começou a engarrafar a bebida, o que a tornaria mais acessível ao público. A história da Coca-Cola, no entanto, não é apenas sobre a ascensão de uma bebida. A combinação de cocaína e cafeína, que era vista como um remédio, levanta questões éticas sobre a segurança dos produtos que consumimos. À medida que a sociedade se tornava mais consciente dos efeitos da cocaína e de outras substâncias, a Coca-Cola foi forçada a se adaptar. A fórmula foi alterada para eliminar a cocaína no início do século XX, mas a aura de mistério em torno da receita secreta continuou a fascinar consumidores e historiadores. Assim, a origem da Coca-Cola é marcada por um enredo de inovação e controvérsia, refletindo a evolução das percepções sociais sobre saúde e consumo. À medida que a história avança, o que começa como um remédio em uma farmácia se transforma em um ícone global, sempre cercado de segredos e curiosidades que poucos conhecem. Após a criação da Coca-Cola, o desafio seguinte foi como torná-la uma bebida conhecida e desejada pelo público. Asa Candler, que adquiriu a fórmula e os direitos de comercialização da bebida, foi fundamental na criação de uma estratégia de marketing que não apenas apresentava a Coca-Cola como um produto, mas também como um estilo de vida. Ele acreditava que a bebida tinha o potencial de ser mais do que um simples refrigerante, deveria ser uma experiência, uma sensação. Em um momento em que o marketing ainda estava em sua infância, Candler inovou ao desenvolver uma série de campanhas publicitárias que capturavam a imaginação do público. Ele utilizou slogans memoráveis e imagens vibrantes que evocavam sentimentos de felicidade e refrescância. Um dos primeiros slogans, "A bebida que refresca", ressoava com os consumidores e ajudou a estabelecer a Coca-Cola como a opção preferida para aqueles que buscavam uma pausa revigorante. Candler também foi pioneiro no uso de brindes promocionais. Para aumentar a conscientização sobre a marca, ele distribuiu vouchers que permitiam aos consumidores experimentar a Coca-Cola gratuitamente em fontes de soda. Essa estratégia de amostra gratuita foi um sucesso estrondoso, pois muitas pessoas que experimentaram a bebida pela primeira vez tornaram-se clientes fiéis. O marketing boca a boca se espalhou rapidamente,
e a Coca-Cola começou a ser vista não apenas como uma bebida, mas como um símbolo de status e alegria. Os anúncios da Coca-Cola começaram a aparecer em jornais, revistas e, mais tarde, no rádio. Essas campanhas eram projetadas para criar uma conexão emocional com o consumidor. Candler sabia que a Coca-Cola deveria ser mais do que uma simples bebida, deveria ser parte de momentos especiais na vida das pessoas. Assim, as campanhas publicitárias focavam em família, amizade e celebração, estabelecendo a Coca-Cola como uma presença constante em festas e eventos sociais. Em 1900, a Coca-Cola já tinha um reconhecimento significativo e começou a expandir sua presença além da Geórgia. Com o aumento da produção e distribuição, a marca começou a se consolidar como uma das mais reconhecidas nos Estados Unidos. Entretanto, o caminho para o sucesso não foi isento de desafios. A concorrência começou a aumentar, e outras empresas tentaram imitar a fórmula e o marketing da Coca-Cola, mas nenhum conseguiu capturar a essência única da marca. O uso de celebridades e endossos também se tornou uma parte essencial da estratégia de marketing da Coca-Cola. Em 1915, a empresa contratou artistas e influenciadores para promover a bebida, consolidando sua imagem como um produto desejável e chique. Essa abordagem ajudou a criar uma conexão emocional ainda mais forte com os consumidores. As campanhas passaram a incorporar elementos de estilo de vida e cultura, fazendo com que a Coca-Cola fosse vista como uma escolha que transcendeu gerações. À medida que a marca crescia, também começaram a surgir rumores e mitos em torno da Coca-Cola. A presença da bebida em eventos sociais, como festas de Natal e comemorações, alimentou a percepção de que a Coca-Cola era parte integrante da cultura americana. No entanto, o sucesso veio acompanhado de críticas. Alguns críticos começaram a questionar os ingredientes e os efeitos da bebida na saúde pública, levantando preocupações que eventualmente se tornariam um tema central nas discussões sobre a Coca-Cola. Por outro lado, o marketing astuto de Candler fez com que a Coca-Cola não fosse apenas uma bebida, mas uma experiência associada a momentos de felicidade e celebração. A combinação de publicidade criativa e uma forte ligação emocional com os consumidores solidificou a Coca-Cola como um ícone cultural nos Estados Unidos e, eventualmente, no mundo inteiro. Assim, a história do primeiro marketing da Coca-Cola é uma narrativa de inovação e adaptação, onde cada campanha não só promovia um produto, mas também criava um legado. O suspense em torno do que estava por vir para a Coca-Cola se intensificava, pois a marca estava prestes a enfrentar novos desafios em sua jornada para se tornar um dos produtos mais reconhecidos e amados do mundo. O mistério e a curiosidade em torno da receita secreta da Coca-Cola são elementos que alimentam a fascinação pela marca desde seus primórdios. A fórmula original, criada por John Stich Pemberton em 1886, era um segredo bem guardado, um enigma que atraía tanto admiradores quanto críticos. A ideia de que poucos conhecem os ingredientes exatos da Coca-Cola adiciona uma camada de suspense à história da bebida. A receita é frequentemente descrita como uma combinação mágica de sabor e ingredientes, mas os detalhes permanecem envoltos em mistério. O que se sabe é que a fórmula original continha extratos de folhas de coca e nozes de cola, que eram usados para criar um sabor único. À medida que a popularidade da bebida crescia, a Coca-Cola se viu em meio a uma tempestade de especulações sobre o que realmente compunha sua fórmula secreta. Em 1904, a Coca-Cola fez uma mudança significativa ao remover a cocaína de sua receita, à medida que a percepção pública sobre a substância começou a mudar. Essa decisão foi impulsionada por preocupações de saúde e pela necessidade de se adaptar a um público cada vez mais consciente dos riscos associados ao consumo de substâncias psicoativas. No entanto, o mistério em torno do que havia substituído a cocaína continuou a alimentar rumores e teorias. A Coca-Cola rapidamente se tornou um ícone cultural, e o segredo de sua receita começou a ser visto como uma parte fundamental de sua identidade. Ao longo das décadas, surgiram teorias sobre os ingredientes, desde especiarias exóticas até ervas raras. A ideia de que a fórmula era tão poderosa que poderia provocar dependência e prazer criou uma aura quase mágica em torno da bebida. Historiadores e entusiastas da Coca-Cola se debruçaram sobre registros antigos, tentando descobrir o que poderia estar escondido na fórmula. Com o passar do tempo, várias pessoas afirmaram ter desvendado o segredo. Em 1979, a revista Atlanta Journal-Constitution publicou uma reportagem que alegava ter encontrado uma cópia da receita original em um caderno de Pemberton. Embora muitos acreditassem que a fórmula tinha sido revelada, a Coca-Cola rapidamente desmentiu a história,
afirmando que a verdadeira receita era mantida em um cofre seguro em Atlanta, onde apenas um punhado de executivos tinha acesso a ela. Esse cofre se tornou um símbolo do segredo da Coca-Cola, e a empresa sempre se recusou a divulgar os ingredientes exatos. Esse mistério se transformou em uma estratégia de marketing eficaz, uma vez que alimentava a curiosidade e o interesse do público. As pessoas estavam tão intrigadas com a ideia de uma receita secreta que isso as fazia querer comprar e experimentar a bebida, na esperança de descobrir o que a tornava tão especial. A Coca-Cola também se aproveitou dessa curiosidade em suas campanhas publicitárias, frequentemente insinuando que a fórmula era única e insubstituível. O slogan "A única Coca-Cola" enfatizava que nada poderia se comparar à experiência de beber a bebida original, criando uma ligação emocional que transcendia o simples ato de consumir um refrigerante. No entanto, a necessidade de manter o segredo e o mistério da receita não é apenas uma questão de marketing, também reflete uma preocupação com a concorrência. A Coca-Cola sempre enfrentou rivais que tentaram imitar seu sucesso, e a proteção da fórmula secreta foi uma maneira de garantir que a marca permanecesse à frente. Embora outras empresas tenham tentado criar bebidas similares, a Coca-Cola se destacou por sua história, seu sabor inconfundível e, claro, seu segredo. Portanto, o segredo da receita da Coca-Cola é mais do que uma simples curiosidade, é uma parte fundamental da identidade da marca. À medida que a Coca-Cola continua a evoluir e adaptar-se às necessidades dos consumidores, a aura de mistério e suspense em torno de sua fórmula permanece, perpetuando o fascínio por uma das bebidas mais icônicas do mundo. A história da Coca-Cola se entrelaça com eventos históricos significativos, e um dos períodos mais intrigantes é durante a Segunda Guerra Mundial, quando a bebida se tornou um símbolo de esperança e camaradagem para soldados e civis. Asa Candler havia morrido em 1929, mas a empresa continuou a prosperar sob liderança de seus sucessores, que viram a guerra como uma oportunidade de expandir a marca em uma escala global. Com o início da guerra em 1939, a Coca-Cola estava bem posicionada para se tornar um ícone entre as tropas americanas. A empresa decidiu que era crucial fornecer a bebida aos soldados que lutavam no exterior. Para isso, ela criou um programa de abastecimento que enviava Coca-Cola para os campos de batalha, garantindo que os soldados pudessem desfrutar de um gosto familiar, mesmo em meio ao caos da guerra. Essa decisão não apenas ajudou a levantar o moral das tropas, mas também estabeleceu a Coca-Cola como um símbolo de apoio ao esforço de guerra. O presidente da Coca-Cola na época, Robert Woodruff, fez um compromisso audacioso: garantir que qualquer soldado americano que quisesse uma Coca-Cola pudesse tê-la por apenas 5 centavos, não importa onde estivesse. Essa estratégia de marketing foi uma jogada inteligente, pois a bebida se tornou sinônimo de conforto e normalidade em tempos de incerteza. A Coca-Cola não era apenas uma bebida, era um símbolo de patriotismo e resistência. A presença da Coca-Cola nos campos de batalha era tão marcante que a empresa se tornou parte da narrativa da guerra. Comerciais e campanhas publicitárias apresentavam soldados desfrutando de uma Coca-Cola, reforçando a ideia de que a bebida era uma parte essencial da experiência americana. No entanto, o envolvimento da Coca-Cola na guerra não foi isento de controvérsias. Enquanto muitos viam a empresa como uma heroína, outros questionaram a ética de lucrar com a guerra. A Coca-Cola também enfrentou desafios logísticos significativos ao tentar distribuir suas bebidas em locais de combate em todo o mundo. A empresa teve que estabelecer fábricas de engarrafamento em regiões estratégicas, como a Europa e o Pacífico, para garantir um fornecimento constante. Isso não apenas ajudou a Coca-Cola a se expandir globalmente, mas também permitiu que a marca se enraizasse em culturas diferentes. A bebida começou a ser vista como um símbolo de liberdade e democracia, contrastando com a opressão que muitos soldados enfrentavam. Contudo, a relação da Coca-Cola com regimes autoritários também levantou questões morais. Em países ocupados, a empresa fez acordos com governos locais, o que gerou críticas sobre a colaboração com regimes que não compartilhavam os mesmos valores democráticos. A Coca-Cola enfrentou um dilema: como equilibrar a expansão do mercado com questões éticas em tempos de guerra. Enquanto isso, a propaganda da Coca-Cola enfatizava a importância de um gole de refresco em momentos de tensão. A campanha Coca-Cola, a bebida do soldado, se tornou um mantra em muitos cartazes, e a imagem da Coca-Cola foi associada a ideais de camaradagem e unidade. A estratégia funcionou, e a bebida se tornou um marco nas celebrações de vitória após a guerra, sendo consumida em grandes festividades. Após o fim da guerra em 1945, a Coca-Cola emergiu como uma das marcas mais reconhecidas globalmente.
As lições aprendidas durante esse período de conflito moldaram a empresa para o futuro, solidificando sua identidade como uma bebida que se adapta e resiste em tempos difíceis. O legado da Coca-Cola se tornou não apenas sobre o sabor, mas também sobre a resiliência e a capacidade de unir pessoas, mesmo em tempos de incerteza. A história da Coca-Cola durante a Segunda Guerra Mundial é um testemunho de como uma marca pode se transformar em um símbolo de esperança e resistência em meio ao caos. O impacto desse período não apenas moldou a Coca-Cola como uma das bebidas mais amadas do mundo, mas também estabeleceu uma conexão emocional profunda entre a marca e seus consumidores. Com o advento da consciência sobre saúde e bem-estar nas décadas de 1970 e 1980, a Coca-Cola percebeu uma oportunidade de expandir seu portfólio de produtos para atender a um público cada vez mais preocupado com a dieta e o consumo de açúcar. Assim, em 1982, a empresa lançou a Diet Coke, uma alternativa sem calorias que prometia o sabor familiar da Coca-Cola, mas sem os efeitos do açúcar. O produto rapidamente se tornou um sucesso, atraindo consumidores que desejavam uma opção mais saudável. No entanto, a introdução da Diet Coke não veio sem controvérsias. A bebida foi adoçada com aspartame, um adoçante artificial que, na época, já estava no centro de debates acalorados sobre segurança e saúde. Embora o aspartame fosse aprovado por órgãos reguladores como a FDA, Food and Drug Administration, nos Estados Unidos, surgiram preocupações sobre seus possíveis efeitos colaterais, incluindo dores de cabeça, problemas neurológicos e até mesmo câncer. Essas alegações geraram um frenesi de desinformação e teorias da conspiração, levando muitos consumidores a questionar a segurança do adoçante. A Coca-Cola, ciente do escândalo que se formava, tentou assegurar ao público que a Diet Coke era uma opção segura e saudável. A empresa investiu pesadamente em campanhas publicitárias que enfatizavam os benefícios do produto, destacando que era uma alternativa sem calorias de uma das marcas mais icônicas do mundo. No entanto, a desconfiança persistia. Grupos de defesa do consumidor e especialistas em saúde começaram a se manifestar, levantando questões sobre a transparência da Coca-Cola em relação aos ingredientes e ao impacto do aspartame na saúde a longo prazo. A controvérsia em torno do aspartame levou a um aumento no número de estudos e investigações. Alguns estudos associaram o adoçante a problemas de saúde, enquanto outros não encontraram evidências conclusivas. A falta de consenso científico alimentou ainda mais a incerteza, e a Coca-Cola se viu em uma posição delicada, lutando para defender a segurança de seu produto enquanto lidava com um crescente movimento contra adoçantes artificiais. Apesar dos desafios, a Diet Coke continuou a crescer em popularidade, especialmente entre consumidores que buscavam uma alternativa ao açúcar. A Coca-Cola lançou várias variantes do produto, incluindo sabores como limão e cereja, para atrair um público ainda mais amplo. No entanto, a controvérsia em torno da segurança dos adoçantes artificiais nunca desapareceu completamente. Nos anos 2000, a situação se complicou ainda mais com o surgimento de novas pesquisas que questionavam a eficácia dos adoçantes artificiais na perda de peso. Estudos começaram a sugerir que o consumo de produtos dietéticos poderia, na verdade, estar correlacionado com o ganho de peso e problemas metabólicos. Essa nova onda de pesquisas levou a um novo ciclo de críticas e preocupações sobre a Diet Coke e outras bebidas dietéticas. A Coca-Cola, em resposta às crescentes preocupações do consumidor, começou a diversificar ainda mais sua linha de produtos. A empresa lançou opções com adoçantes naturais, como a stevia, e investiu em bebidas à base de plantas e sucos, reconhecendo que o público estava se afastando de produtos químicos artificiais. Ao mesmo tempo, a Coca-Cola tentou reimaginar sua imagem, promovendo a ideia de que a saúde e o prazer não eram mutuamente exclusivos. No entanto, o legado da Diet Coke e do escândalo do aspartame permanece. A história da Coca-Cola nesse período serve como um lembrete de que, em um mundo onde a saúde e o bem-estar estão se tornando cada vez mais importantes, as empresas devem ser transparentes e responsáveis em relação aos produtos que oferecem. O escândalo não apenas desafiou a Coca-Cola a repensar sua estratégia, mas também levantou questões importantes sobre a segurança dos alimentos e a ética na indústria de bebidas. À medida que a Coca-Cola continua a evoluir, a história da Diet Coke e as controvérsias ao seu redor permanecem como um capítulo significativo na narrativa da marca. A luta entre sabor, saúde e transparência é uma batalha que continuará a ser travada no futuro, à medida que a Coca-Cola e outras empresas tentam navegar pelas complexas demandas de um consumidor cada vez mais consciente. À medida que a Coca-Cola se expandia globalmente e se tornava uma das marcas mais reconhecidas do mundo,
o impacto ambiental da produção e distribuição de suas bebidas começou a ser questionado. Nos anos 2000, o aumento da conscientização sobre questões ambientais e a sustentabilidade fez com que consumidores e ativistas olhassem mais de perto as práticas das grandes corporações, incluindo a Coca-Cola. O que antes era visto como um sinônimo de felicidade e celebração começou a ser associado a problemas sérios, como a escassez de água e a poluição. Um dos pontos críticos na narrativa ambiental da Coca-Cola é o uso intensivo de água na produção de suas bebidas. A Coca-Cola é uma das maiores engarrafadoras do mundo, e a água é o ingrediente principal em seus produtos. Em muitas regiões, a extração excessiva de água para manter a produção de refrigerantes levou a conflitos com comunidades locais que dependem de fontes de água para suas necessidades diárias. Em países como a Índia, a Coca-Cola foi alvo de protestos por esgotar os recursos hídricos em áreas onde a água já era escassa. Essas controvérsias culminaram em uma série de protestos e campanhas de conscientização que destacaram o impacto negativo da Coca-Cola no meio ambiente. Grupos de defesa dos direitos humanos e ambientalistas começaram a pressionar a empresa a adotar práticas mais sustentáveis e responsáveis. Em resposta, a Coca-Cola lançou iniciativas para melhorar sua imagem e se comprometeu a reduzir seu impacto ambiental. Uma dessas iniciativas foi o compromisso de tornar suas operações 100% sustentáveis em termos de água. A empresa começou a implementar práticas de conservação, reabastecendo as fontes de água nas comunidades onde opera. A Coca-Cola também investiu em tecnologias de reciclagem e reduziu o uso de plásticos em suas embalagens. No entanto, muitos críticos argumentaram que essas ações eram insuficientes e que a empresa precisava fazer mais para abordar as preocupações ambientais de maneira significativa. Além da questão da água, a Coca-Cola também enfrentou críticas relacionadas ao desperdício de plástico. Como uma das maiores produtoras de bebidas do mundo, a empresa é responsável por uma quantidade significativa de resíduos plásticos. Campanhas de conscientização sobre a poluição causada por plásticos descartáveis começaram a ganhar força, e a Coca-Cola se tornou um alvo comum, especialmente à medida que as preocupações sobre os oceanos poluídos e a vida marinha em perigo aumentavam. Em resposta a essas críticas, a Coca-Cola anunciou metas ambiciosas para tornar suas embalagens 100% recicláveis até 2025 e para coletar e reciclar uma garrafa ou lata para cada uma vendida até 2030. Essas promessas foram recebidas com ceticismo por muitos, que questionaram se a empresa realmente estava disposta a fazer mudanças significativas ou se essas iniciativas eram apenas uma tentativa de melhorar sua imagem pública. O impacto ambiental da Coca-Cola é um tema complexo que reflete uma batalha entre a necessidade de crescimento econômico e a responsabilidade ambiental. A empresa está em uma encruzilhada, onde a pressão dos consumidores e das regulamentações governamentais exige uma mudança real e imediata nas práticas de produção e distribuição. A história da Coca-Cola nesse contexto é um lembrete de que as grandes marcas não podem ignorar seu impacto no mundo ao seu redor. À medida que a Coca-Cola avança, a luta pela sustentabilidade e a responsabilidade corporativa continua. O legado da marca está em jogo, e a forma como a empresa lida com essas questões nos próximos anos pode definir seu lugar no futuro do mercado de bebidas. O suspense em torno do que está por vir para a Coca-Cola é palpável, enquanto a empresa enfrenta crescente demanda por produtos que não apenas satisfaçam o paladar, mas também respeitem o planeta. A Coca-Cola não é apenas uma bebida, é um ícone cultural que transcendeu gerações e fronteiras, se tornando uma parte indelével da cultura pop mundial. Desde seu lançamento, a marca se infiltrou em filmes, músicas, festivais e eventos esportivos, criando uma conexão emocional profunda com os consumidores. A história da Coca-Cola está entrelaçada com a evolução da cultura pop, refletindo mudanças sociais e tendências ao longo do tempo. Um dos primeiros grandes marcos da Coca-Cola na cultura pop aconteceu em 1931, quando a empresa lançou sua famosa campanha publicitária de Natal. O icônico Papai Noel da Coca-Cola, retratado como um homem alegre e rechonchudo vestindo um traje vermelho e branco, ajudou a moldar a imagem do Natal moderno. Esse personagem se tornou um símbolo de celebração e generosidade, e sua associação com a Coca-Cola solidificou a marca como uma parte integrante da tradição natalina. O sucesso dessa campanha não apenas impulsionou as vendas durante a temporada de festas, mas também estabeleceu a Coca-Cola como uma presença constante nas festividades. A Coca-Cola também se tornou um elemento essencial em filmes e séries de televisão. Com sua capacidade de evocar nostalgia e felicidade, a bebida frequentemente aparece em cenas de celebração ou como um símbolo de amizade. Filmes clássicos, como O Estranho Mundo de Jack e E.T., o Extraterrestre,
apresentaram a Coca-Cola, utilizando-a para criar uma conexão emocional com o público. Essa associação com momentos icônicos do cinema ajudou a cimentar a posição da marca na cultura popular. Além do cinema, a Coca-Cola se tornou uma parte importante da música. Muitos artistas incorporaram a marca em suas músicas e videoclipes, utilizando-a como um símbolo de estilo de vida e diversão. O famoso jingle "I de like to buy the world a Coke", lançado em 1971, capturou a essência de união e paz, tornando-se um hino de esperança durante uma época de turbulência social. A canção se tornou tão popular que foi reinterpretada e parodiada em várias culturas, demonstrando o impacto duradouro da Coca-Cola na música e na sociedade. Os eventos esportivos também desempenharam um papel crucial na promoção da Coca-Cola como um ícone cultural. A empresa se tornou uma patrocinadora de longa data dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo da FIFA, associando-se a momentos de emoção e celebração global. As campanhas publicitárias da Coca-Cola durante esses eventos são frequentemente memoráveis, capturando a paixão e o espírito de competição. A presença da marca em estádios e arenas ao redor do mundo a consolidou como um símbolo de esportes, amizade e celebração. No entanto, a relação da Coca-Cola com a cultura pop não é isenta de controvérsias. À medida que as preocupações sobre saúde e obesidade se tornaram mais proeminentes, a marca enfrentou críticas por sua associação com o consumo excessivo de açúcar e bebidas açucaradas. Em resposta, a Coca-Cola começou a se reinventar, lançando campanhas que promoviam um estilo de vida ativo e saudável, enquanto diversificava sua linha de produtos para incluir opções com menos açúcar e adoçantes naturais. A Coca-Cola também se adaptou às novas plataformas de mídia e à era digital, utilizando as redes sociais para se conectar com os consumidores de maneiras inovadoras. Campanhas virais e interativas, como a famosa campanha Share a Coke, que personalizava garrafas com nomes, geraram um engajamento significativo e reforçaram a ideia de que a Coca-Cola é uma bebida para ser compartilhada e apreciada em momentos especiais. A história da Coca-Cola na cultura pop é rica e multifacetada, refletindo não apenas o sucesso da marca, mas também a capacidade de se adaptar às mudanças sociais e culturais. À medida que a Coca-Cola continua a evoluir, seu papel na cultura popular permanece relevante, e o suspense em torno do que virá a seguir para a marca é palpável. As interações entre a Coca-Cola e a cultura pop não são apenas sobre a venda de bebidas, são sobre a criação de experiências e memórias que conectam pessoas em todo o mundo. Nos últimos anos, a Coca-Cola tem enfrentado crescentes pressões para se tornar mais sustentável e responsável em suas operações. Com a crise climática se tornando uma preocupação global, as empresas foram desafiadas a repensar suas práticas para reduzir seu impacto no meio ambiente. A Coca-Cola, como uma das maiores empresas de bebidas do mundo, não é exceção e tem implementado várias iniciativas para abordar questões de sustentabilidade. Uma das principais áreas de foco da Coca-Cola é a gestão da água. A empresa reconheceu que a água é um recurso vital não apenas para sua produção, mas também para as comunidades onde opera. Em resposta a críticas sobre o uso excessivo de água em regiões afetadas pela escassez, a Coca-Cola lançou um compromisso de retornar à comunidade uma quantidade de água equivalente à que utiliza em sua produção. Isso inclui projetos de conservação de água, reabastecimento de aquíferos e parcerias com organizações locais para melhorar o acesso à água potável. Além de sua abordagem em relação à água, a Coca-Cola também tem se concentrado em reduzir sua pegada de carbono. A empresa estabeleceu metas ambiciosas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em suas operações e na cadeia de suprimentos. Isso envolve a adoção de práticas mais eficientes em suas fábricas e centros de distribuição, bem como a transição para fontes de energia renovável. A Coca-Cola também busca otimizar o transporte de seus produtos para minimizar a emissão de carbono associada à logística. Outro aspecto importante da sustentabilidade da Coca-Cola é a gestão do plástico. Com o aumento da conscientização sobre a poluição plástica, a empresa se comprometeu a tornar suas embalagens 100% recicláveis até 2025. Além disso, a Coca-Cola anunciou que pretende coletar e reciclar uma garrafa ou lata para cada uma vendida até 2030. Para alcançar esses objetivos, a empresa tem investido em tecnologias de reciclagem e em parcerias com organizações que promovem a coleta e a reciclagem de plásticos. No entanto, as iniciativas de sustentabilidade da Coca-Cola enfrentam ceticismo e críticas. Grupos ambientalistas frequentemente questionam a eficácia dos compromissos da empresa, argumentando que as ações são insuficientes para resolver os problemas ambientais causados pela produção em larga escala de bebidas. Além disso,
Há preocupações sobre a dependência da empresa de plásticos recicláveis e o impacto a longo prazo de sua produção e distribuição. A Coca-Cola também está explorando alternativas sustentáveis para seus produtos, como o uso de embalagens feitas de materiais biodegradáveis e a introdução de bebidas à base de plantas. Essas inovações visam atender a uma demanda crescente por produtos que não apenas satisfaçam o paladar, mas também respeitem o meio ambiente. À medida que a Coca-Cola continua a enfrentar desafios relacionados à sustentabilidade, a pressão dos consumidores e das regulamentações governamentais continua a aumentar. O futuro da marca dependerá de sua capacidade de se adaptar e implementar mudanças significativas em suas práticas. A luta pela sustentabilidade é uma batalha contínua, e a Coca-Cola está no centro dessa discussão, onde o que está em jogo é não apenas sua reputação, mas também sua viabilidade a longo prazo como uma das principais empresas de bebidas do mundo. O suspense em torno das futuras iniciativas sustentáveis da Coca-Cola é palpável, pois a empresa busca equilibrar a rentabilidade com a responsabilidade ambiental. O impacto de suas ações nos próximos anos pode definir não apenas o futuro da marca, mas também seu papel em um mundo que exige cada vez mais responsabilidade das corporações.